Este plano de orçamento do PS votou contra, porquê? Nós votamos contra porque realmente o plano não corresponde à nossa realidade. 20 milhões de euros para um plano para o Conselho do Nordeste é realmente um valor muito empolado no âmbito da receita. Percebemos que esse empolamento deve-se exatamente às grandes responsabilidades de dívida que esta autarquia tem. Não esquecemos que, em 1 de janeiro de 2003, esta Câmara tem compromissos e dívidas no valor dos 32 milhões de euros e, portanto, não concordamos com ele. Não concordamos principalmente porque não corresponde à realidade, nem vai de encontro àquilo que é a prioridade para o Conselho do Nordeste. Infelizmente, o plano simplesmente identifica, no âmbito do orçamento, 10% para apenas apoio às famílias carenciadas e pessoas carenciadas e para apoio à habitação degradada, e realmente é um valor muito baixo. Nesta realidade em que nós nos encontramos, é preciso não esquecer que 2013 é também o ano que entrará em vigor o Plano de Reequilíbrio Financeiro e o PAEL, um empréstimo no valor dos 13,2 milhões de euros e, portanto, além da austeridade que vem da crise, além da austeridade que vem do continente de Passos Coelho, vamos ter também a austeridade de José Carlos Carreiro no âmbito de o aumento ou otimização da receita através do aumento do IMI à taxa máxima, da rama à taxa máxima e tudo o que é receita para a Câmara, ou seja, estes 3,2 milhões de euros, quem os vai pagar é a nossa população do Nordeste e nós não podemos aceitar que um plano desta forma como está apresentado sirva para aquilo que é pretendido para os nossos nortestenses. Lamentamos também, além destas prioridades, lamentamos também o facto de termos apresentado algumas propostas de alteração que não foram aceitas pela musculada maioria do PSD e lamentamos pelo facto de queríamos aumentar, não através de aumento da dívida, mas apenas transferências de algumas verbas, de algumas obras que não concordamos com elas para esta atualidade. Queríamos transferir algumas verbas para obras que são necessárias, mas que infelizmente não nos foi aprovado. Lamentamos também uma autarquia em crise e em dívida como ela se encontra, com as contas completamente desequilibradas. Não percebemos que no âmbito da despesa corrente do funcionamento de 2012 para 2013 haja um aumento de cerca de 700 mil euros. Portanto, é um plano que nós não podemos aceitar e por essa razão votamos contra. Os 20 milhões justificados por José Carlos Carreiro, com 16 milhões realmente vindo dos fundos comunitários. Acha que haveria outra maneira de aplicar esses fundos comunitários? Nós achamos que, no âmbito dos fundos comunitários, as obras selecionadas pelo PSD não são as obras que são realmente a prioridade para o Conselho do Nordeste. Achamos que havia outras obras muito mais necessárias para o Conselho do Nordeste que não foram aceitas e apresentadas pelo PSD no âmbito desses fundos comunitários. No entanto, aquilo que ele diz não me parece ser real, porque não acredito que, e ele vai ter que justificar isso no Tribunal de Contas certamente, que no âmbito da venda de bens a Câmara para 2013 vai ter uma receita de 10 milhões de euros. Não sei de onde é que vêm esses 10 milhões de euros e também não acho que seja possível, porque a Câmara não tem fundos para este tipo de obras. No âmbito do Proconvergência, cerca de 3,2 milhões só para 2013. Portanto, eu não acho que seja possível essas verbas apresentadas por José Carlos Carreiro como receita para despesas de capital, mas de qualquer maneira a verdade é que as obras selecionadas pelo PSD não são as obras prioritárias. Digo-lhe, por exemplo, as obras que estão dentro deste plano, arranjos e melhorias no caminho para a Fajão do Araújo. Isto não traz benefícios alguns financeiros para os nortestenses. Não concordamos com a construção de mais um centro social na Lomba da Fazenda, atendendo que a Lomba da Fazenda tem ótimas instalações para esse tipo de serviços. E não percebemos de onde é que ele vai construir no Parque de Campismo do Nordeste cerca de 400 mil euros e essas verbas que estão adjudicadas a essas obras nós tentamos transferir para obras que realmente achamos mais prioritárias e também para apoio à habitação degradada e às pessoas mais carenciadas e famílias mais necessitadas, porque no âmbito deste plano a rúbrica referenciada para apoio à habitação degradada e para apoio às pessoas carenciadas são apenas 5.250 euros. E o que nós queríamos era fazer uma transferência destas verbas das obras não necessárias para o Conselho, atendendo à nossa realidade, para precisamente apoiar essas famílias necessitadas
e principalmente no ano de 2013, que vamos ter, além da austeridade, como já disse, do continente, a austeridade do Nordeste. Mas falou em obras que seriam, outras obras que seriam prioritárias. Na vossa opinião, quais são as obras que seriam realmente mais prioritárias? Nós propusemos uma transferência, não um aumento, como o PSD diz, propusemos uma transferência de verbas de 835 mil euros para a construção de uma cobertura na Escola Básica e Jardim Infantil do Nordeste, porque realmente as crianças neste momento têm imensas dificuldades, principalmente em intempéries, de ter o recreio e as aulas de educação física. Propusemos um apoio para a construção e cobertura apenas com material metálico do campo de futebol de 5 de cimento da freguesia de São Pedro Nordestinho para apoio à escola profissional, porque com o mau tempo eles não têm condições para a prática da educação física e o respectivo recreio. E propusemos também a construção de melhoramento nos caminhos municipais agrícolas que estão em péssimas condições neste momento, caminhos esses que não têm nada a ver com os danos provocados pelas obras da SECUT, que estão em péssimas condições. Este plano de orçamento do PS votou contra, porquê? Nós votamos contra porque realmente o plano não corresponde à nossa realidade. 20 milhões de euros para um plano para o Conselho do Nordeste é realmente um valor muito empolado no âmbito da receita. Percebemos que esse empolamento deve-se exatamente às grandes responsabilidades de dívida que esta autarquia tem. Não esquecemos que, em 1 de janeiro de 2003, esta Câmara tem compromissos e dívidas no valor dos 32 milhões de euros e, portanto, não concordamos com ele. Não concordamos principalmente porque não corresponde à realidade, nem vai de encontro àquilo que é a prioridade para o Conselho do Nordeste. Infelizmente, o plano simplesmente identifica no âmbito do orçamento 10% para apenas apoio às famílias carenciadas e pessoas carenciadas e para apoio à habitação degradada, e realmente é um valor muito baixo nesta realidade em que nós nos encontramos. É preciso não esquecer que 2013 é também o ano que entrará em vigor o Plano de Reequilíbrio Financeiro e o PAEL, um empréstimo no valor dos 13,2 milhões de euros. E, portanto, além da austeridade que vem da crise, além da austeridade que vem do continente de Passos Coelho, vamos ter também a austeridade do José Carlos Carreiro no âmbito de o aumento ou otimização da receita através do aumento do IMI à taxa máxima, da rama à taxa máxima e tudo o que é receita para a Câmara, ou seja, estes 3,2 milhões de euros, quem os vai pagar é a nossa população do Nordeste, e nós não podemos aceitar que um plano desta forma como está apresentado sirva para aquilo que é pretendido para os nossos nordestenses. Lamentamos também, além destas prioridades, lamentamos também o facto de termos apresentado algumas propostas de alteração que não foram aceitas pela musculada maioria do PSD e lamentamos pelo facto de queríamos aumentar, não através de aumento da dívida, mas apenas transferências de algumas verbas, de algumas obras que não concordamos com elas para esta atualidade. Queríamos transferir algumas verbas para obras que são necessárias, mas que infelizmente não nos foi aprovado. Lamentamos também uma autarquia em crise e em dívida como ela se encontra, com as contas completamente desequilibradas. Não percebemos que no âmbito da despesa corrente do funcionamento de 2012 para 2013 haja um aumento de cerca de 700 mil euros. Portanto, é um plano que nós não podemos aceitar e por essa razão votamos contra. Os 20 milhões justificados por José Carlos Carreiro, com 16 milhões realmente vindo dos fundos comunitários, acha que haveria outra maneira de aplicar esses fundos comunitários? Nós achamos que, no âmbito dos fundos comunitários, as obras selecionadas pelo PSD não são as obras que são realmente a prioridade para o Conselho do Nordeste. Achamos que havia outras obras muito mais necessárias para o Conselho do Nordeste que não foram aceitas e apresentadas pelo PSD no âmbito desses fundos comunitários. No entanto, aquilo que ele diz não me parece ser real, porque não acredito que, e ele vai ter que justificar isso no Tribunal de Contas certamente, que no âmbito da venda de bens
a Câmara para 2013 vai ter uma receita de 10 milhões de euros. Não sei de onde é que vêm esses 10 milhões de euros e também não acho que seja possível, porque a Câmara não tem fundos para este tipo de obras. No âmbito do Proconvergência, cerca de 3,2 milhões só para 2013. Portanto, eu não acho que seja possível essas verbas apresentadas por José Carlos Carreiro como receita para despesas de capital, mas de qualquer maneira a verdade é que as obras selecionadas pelo PSD não são as obras prioritárias. Digo-lhe, por exemplo, as obras que estão dentro deste plano, arranjos e melhorias no caminho para a Fajão do Araújo. Isto não traz benefícios alguns financeiros para os nortestenses. Não concordamos com a construção de mais um centro social na Lomba da Fazenda, atendendo que a Lomba da Fazenda tem ótimas instalações para esse tipo de serviços, e não percebemos de onde é que ele vai construir no Parque de Campismo do Nordeste cerca de 400 mil euros, e essas verbas que estão dedicadas a essas obras nós tentamos transferir para obras que realmente achamos mais prioritárias, e também para apoio à habitação degradada e às pessoas mais carenciadas e famílias mais necessitadas, porque no âmbito deste plano a rúbrica referenciada para apoio à habitação degradada e para apoio às pessoas carenciadas são apenas 5.250 euros. E o que nós queríamos era fazer uma transferência destas verbas das obras não necessárias para o Conselho, atendendo à nossa realidade, para precisamente apoiar essas famílias necessitadas. E principalmente no ano de 2013, que vamos ter, além da austeridade, como já disse, do continente, a austeridade do Nordeste. Mas falou bem em outras obras que seriam prioritárias. Na vossa opinião, quais são as obras que seriam realmente mais prioritárias? Nós propusemos uma transferência, não um aumento, como o PSD diz. Propusemos uma transferência de verbas de 835 mil euros para a construção de uma cobertura na Escola Básica e Jardim Infantil do Nordeste, porque realmente as crianças neste momento têm imensas dificuldades, principalmente em intempéries, de ter o recreio e as aulas de educação física. Propusemos um apoio para a construção e cobertura apenas com material metálico do campo de futebol de 5 de cimento da freguesia de São Pedro Nordestinho, para apoio à escola profissional, porque com o mau tempo eles não têm condições para a prática da educação física e o respectivo recreio. E propusemos também a construção de melhoramento nos caminhos municipais agrícolas que estão em péssimas condições neste momento, caminhos esses que não têm nada a ver com os danos provocados pelas obras da SECUT, que estão em péssimas condições. Este plano de orçamento do PS votou contra, porquê? Nós votamos contra porque realmente o plano não corresponde à nossa realidade. 20 milhões de euros para um plano para o Conselho do Nordeste é realmente um valor muito empolado no âmbito da receita. Percebemos que esse empolamento deve-se exatamente às grandes responsabilidades de dívida que esta autarquia tem. Não esquecemos que, a 1 de janeiro de 2003, esta Câmara tem compromissos e dívidas no valor dos 32 milhões de euros e, portanto, não concordamos com ele. Não concordamos principalmente porque não corresponde à realidade, nem vai de encontro àquilo que é a prioridade para o Conselho do Nordeste. Infelizmente, o plano simplesmente identifica no âmbito do orçamento 10% para apenas apoio às famílias carenciadas e pessoas carenciadas e para apoio à habitação degradada, e realmente é um valor muito baixo nesta realidade em que nós nos encontramos. É preciso não esquecer que 2013 é também o ano que entrará em vigor o Plano de Reequilíbrio Financeiro e o PAEL, um empréstimo no valor dos 13,2 milhões de euros. E, portanto, além da austeridade que vem da crise, além da austeridade que vem do continente de Passos Coelho, vamos ter também a austeridade de José Carlos Carreiro no âmbito de o aumento ou otimização da receita através do aumento do IMI à taxa máxima, da rama à taxa máxima, e tudo o que é receita para a Câmara, ou seja, estes 3,2 milhões de euros, quem os vai pagar é a nossa população do Nordeste, e nós não podemos aceitar que um plano desta forma como está apresentado sirva para aquilo que é pretendido para os nossos nortestenses. Lamentamos também, além destas prioridades, lamentamos também o facto de termos apresentado algumas propostas de alteração que não foram aceitas pela musculada maioria do PSD, e lamentamos pelo facto de queríamos aumentar, não através de aumento da dívida, mas apenas transferências de algumas verbas, de algumas obras que não concordamos com elas para esta atualidade.
queríamos transferir algumas verbas para obras que são necessárias, mas que infelizmente não nos foi aprovado. Lamentamos também uma autarquia em crise e em dívida, como ela se encontra, com as contas completamente desequilibradas. Não percebemos que, no âmbito da despesa corrente do funcionamento de 2012 para 2013, haja um aumento de cerca de 700 mil euros. Portanto, é um plano que nós não podemos aceitar e, por essa razão, votamos contra. Os 20 milhões justificados por José Carlos Carreiro, com 16 milhões realmente vindo dos fundos comunitários, acha que haveria outra maneira de aplicar esses fundos comunitários? Nós achamos que, no âmbito dos fundos comunitários, as obras selecionadas pelo PSD não são as obras que são realmente a prioridade para o Conselho do Nordeste. Achamos que havia outras obras muito mais necessárias para o Conselho do Nordeste que não foram aceites e apresentadas pelo PSD no âmbito desses fundos comunitários. No entanto, aquilo que ele diz não me parece ser real, porque não acredito que, e ele vai ter que justificar isso no Tribunal de Contas certamente, que no âmbito da venda de bens a Câmara para 2013 vai ter uma receita de 10 milhões de euros. Não sei de onde é que vêm esses 10 milhões de euros e também não acho que seja possível, porque a Câmara não tem fundos para este tipo de obras. No âmbito do Proconvergência, cerca de 3,2 milhões só para 2013. Portanto, eu não acho que seja possível essas verbas apresentadas por José Carlos Carreiro como receita para despesas de capital, mas de qualquer maneira a verdade é que as obras selecionadas pelo PSD não são as obras prioritárias. Digo-lhe, por exemplo, as obras que estão dentro deste plano, arranjos e melhorias no caminho para a Fajão do Araújo. Isto não traz benefícios alguns financeiros para os nortestenses. Não concordamos com a construção de mais um centro social na Lomba da Fazenda, atendendo que a Lomba da Fazenda tem ótimas instalações para esse tipo de serviços, e não percebemos de onde é que ele vai construir no Parque de Campismo do Nordeste cerca de 400 mil euros, e essas verbas que estão adjudicadas a essas obras nós tentamos transferir para obras que realmente achamos mais prioritárias, e também para apoio à habitação degradada e às pessoas mais carenciadas e famílias mais necessitadas, porque no âmbito deste plano a rúbrica referenciada para apoio à habitação degradada e para apoio às pessoas carenciadas são apenas 5.250 euros. E o que nós queríamos era fazer uma transferência destas verbas das obras não necessárias para o Conselho, atendendo à nossa realidade, para precisamente apoiar essas famílias necessitadas. E principalmente no ano de 2013, que vamos ter, além da austeridade, como já disse, do continente, a austeridade do Nordeste. Mas falou bem em outras obras que seriam prioritárias. Na vossa opinião, quais são as obras que seriam realmente mais prioritárias? Nós propusemos uma transferência, não um aumento, como o PSD diz. Propusemos uma transferência de verbas de 835 mil euros para a construção de uma cobertura na Escola Básica e Jardim Infantil do Nordeste, porque realmente as crianças neste momento têm imensas dificuldades, principalmente em intempéries, de ter o recreio e as aulas de educação física. Propusemos um apoio para a construção e cobertura apenas com material metálico do campo de futebol de 5 de cimento da freguesia de São Pedro Nordestinho para apoio à escola profissional, porque com o mau tempo eles não têm condições para a prática da educação física e o respectivo recreio. E propusemos também a construção de melhoramento nos caminhos municipais agrícolas que estão em péssimas condições neste momento, caminhos esses que não têm nada a ver com os danos provocados pelas obras da SCUT, que estão em péssimas condições. Este plano de orçamento do PS votou contra, porquê? Nós votamos contra porque realmente o plano não corresponde à nossa realidade. 20 milhões de euros para um plano para o Conselho do Nordeste é realmente um valor muito empolado no âmbito da receita. Percebemos que esse empolamento deve-se exatamente às grandes responsabilidades de dívida que esta autarquia tem. Não esquecemos que, a 1 de janeiro de 2003, esta Câmara tem compromissos e dívidas no valor dos 32 milhões de euros e, portanto, não concordamos com ele. Não concordamos principalmente porque não corresponde à realidade, nem vai de encontro àquilo que é a prioridade para o Conselho do Nordeste. Infelizmente, o plano simplesmente identifica no âmbito do orçamento 10% para apenas apoio às famílias carenciadas e pessoas carenciadas e para apoio à habitação degradada, e realmente é um valor muito baixo nesta realidade em que nós nos encontramos.
É preciso não esquecer que 2013 é também o ano que entrará em vigor o Plano de Reequilíbrio Financeiro e o PAEL, um empréstimo no valor dos 13,2 milhões de euros e, portanto, além da austeridade que vem da crise, além da austeridade que vem do continente de Passos Coelho, vamos ter também a austeridade do José Carlos Carreiro no âmbito de o aumento ou otimização da receita através do aumento do IMI à taxa máxima, da RAM à taxa máxima e tudo o que é receita para a Câmara, ou seja, estes 3,2 milhões de euros, quem os vai pagar é a nossa população do Nordeste e nós não podemos aceitar que um plano desta forma como está apresentado sirva para aquilo que é pretendido para os nossos nortestenses. Lamentamos também, além destas prioridades, lamentamos também o facto de termos apresentado algumas propostas de alteração que não foram aceitas pela musculada maioria do PSD e lamentamos pelo facto de queríamos aumentar, não através de aumento da dívida, mas apenas transferências de algumas verbas, de algumas obras que não concordamos com elas para esta atualidade. Queríamos transferir algumas verbas para obras que são necessárias, mas que infelizmente não nos foi aprovado. Lamentamos também uma autarquia em crise e em dívida como ela se encontra, com as contas completamente desequilibradas. Não percebemos que no âmbito da despesa corrente do funcionamento de 2012 para 2013 haja um aumento de cerca de 700 mil euros. Portanto, é um plano que nós não podemos aceitar e por essa razão votamos contra. Os 20 milhões justificados por José Carlos Carreiro, com 16 milhões realmente vindo dos fundos comunitários, acha que haveria outra maneira de aplicar esses fundos comunitários? Nós achamos que, no âmbito dos fundos comunitários, as obras selecionadas pelo PSD não são as obras que são realmente a prioridade para o Conselho do Nordeste. Achamos que havia outras obras muito mais necessárias para o Conselho do Nordeste que não foram aceitas e apresentadas pelo PSD no âmbito desses fundos comunitários. No entanto, aquilo que ele diz não me parece ser real, porque não acredito que, e ele vai ter que justificar isso no Tribunal de Contas certamente, que no âmbito da venda de bens a Câmara para 2013 vai ter uma receita de 10 milhões de euros. Não sei de onde é que vem esses 10 milhões de euros e também não acho que seja possível, porque a Câmara não tem fundos para este tipo de obras. No âmbito do Proconvergência, cerca de 3,2 milhões só para 2013. Portanto, eu não acho que seja possível essas verbas apresentadas por José Carlos Carreiro como receita para despesas de capital, mas de qualquer maneira a verdade é que as obras selecionadas pelo PSD não são as obras prioritárias. Digo-lhe, por exemplo, as obras que estão dentro deste plano, arranjos e melhorias no caminho para a Fajão do Araújo. Isto não traz benefícios alguns financeiros para os nortestenses. Não concordamos com a construção de mais um centro social na Lomba da Fazenda, atendendo que a Lomba da Fazenda tem ótimas instalações para esse tipo de serviços. E não percebemos de onde é que ele vai construir no Parque de Campismo do Nordeste cerca de 400 mil euros e essas verbas que estão adjudicadas a essas obras nós tentamos transferir para obras que realmente achamos mais prioritárias e também para apoio à habitação degradada e às pessoas mais carenciadas e famílias mais necessitadas, porque no âmbito deste plano a rúbrica referenciada para apoio à habitação degradada e para apoio às pessoas carenciadas são apenas 5.250 euros. E o que nós queríamos era fazer uma transferência destas verbas das obras não necessárias para o Conselho, atendendo à nossa realidade, para precisamente apoiar essas famílias necessitadas. E principalmente no ano de 2013, que vamos ter, além da austeridade, como já disse, do continente, a austeridade do Nordeste. Mas falou em obras que seriam, outras obras que seriam prioritárias. Na vossa opinião, quais são as obras que seriam realmente mais prioritárias? Nós propusemos uma transferência, não um aumento, como o PSD diz. Propusemos uma transferência de verbas de 835 mil euros para a construção de uma cobertura na Escola Básica e Jardim Infantil do Nordeste, porque realmente as crianças neste momento têm imensas dificuldades, principalmente em intempéries, de ter o recreio e as aulas de educação física. Propusemos um apoio para a construção e cobertura apenas com material metálico do campo de futebol de 5 de cimento da freguesia de São Pedro Nordestinho para apoio à escola profissional, porque com o mau tempo eles não têm condições para a prática da educação física e o respectivo recreio. E propusemos também a construção
melhoramento nos caminhos municipais agrícolas que estão em péssimas condições neste momento, caminhos esses que não têm nada a ver com os danos provocados pelas obras da SECUT, que estão em péssimas condições. Este plano de orçamento do PS votou contra, porquê? Nós votamos contra porque realmente o plano não corresponde à nossa realidade. 20 milhões de euros para um plano para o Conselho do Nordeste é realmente um valor muito empolado no âmbito da receita. Percebemos que esse empolamento deve-se exatamente às grandes responsabilidades de dívida que esta autarquia tem. Não esquecemos que, a 1 de janeiro de 2003, esta Câmara tem compromissos e dívidas no valor dos 32 milhões de euros e, portanto, não concordamos com ele. Não concordamos principalmente porque não corresponde à realidade, nem vai de encontro àquilo que é a prioridade para o Conselho do Nordeste. Infelizmente, o plano simplesmente identifica, no âmbito do orçamento, 10% para apenas apoio às famílias carenciadas e pessoas carenciadas e para apoio à habitação degradada, e realmente é um valor muito baixo. Nesta realidade em que nós nos encontramos, é preciso não esquecer que 2013 é também o ano que entrará em vigor o Plano de Reequilíbrio Financeiro e o PAEL, um empréstimo no valor dos 13,2 milhões de euros e, portanto, além da austeridade que vem da crise, além da austeridade que vem do continente de Passos Coelho, vamos ter também a austeridade de José Carlos Carreiro no âmbito de o aumento ou otimização da receita através do aumento do IMI à taxa máxima, da RAMA à taxa máxima e tudo o que é receita para a Câmara, ou seja, estes 3,2 milhões de euros, quem os vai pagar é a nossa população do Nordeste e nós não podemos aceitar que um plano desta forma como está apresentado sirva para aquilo que é pretendido para os nossos nortestenses. Lamentamos também, além dessas prioridades, lamentamos também o facto de termos apresentado algumas propostas de alteração que não foram aceitas pela musculada maioria do PSD e lamentamos pelo facto de queríamos aumentar, não através de aumento da dívida, mas apenas transferências de algumas verbas, de algumas obras que não concordamos com elas para esta atualidade. Queríamos transferir algumas verbas para obras que são necessárias, mas que infelizmente não nos foi aprovado. Lamentamos também uma autarquia em crise e em dívida como ela se encontra, com as contas completamente desequilibradas. Não percebemos que no âmbito da despesa corrente do funcionamento de 2012 para 2013 haja um aumento de cerca de 700 mil euros. Portanto, é um plano que nós não podemos aceitar e por essa razão votamos contra. Os 20 milhões justificados por José Carlos Carreiro, com 16 milhões realmente vindo dos fundos comunitários, acha que haveria outra maneira de aplicar esses fundos comunitários? Nós achamos que, no âmbito dos fundos comunitários, as obras selecionadas pelo PSD não são as obras que são realmente a prioridade para o Conselho do Nordeste. Achamos que havia outras obras muito mais necessárias para o Conselho do Nordeste que não foram aceitas e apresentadas pelo PSD no âmbito desses fundos comunitários. No entanto, aquilo que ele diz não me parece ser real, porque não acredito que, e ele vai ter que justificar isso no Tribunal de Contas certamente, que no âmbito da venda de bens a Câmara para 2013 vai ter uma receita de 10 milhões de euros. Não sei de onde é que vêm esses 10 milhões de euros e também não acho que seja possível, porque a Câmara não tem fundos para este tipo de obras. No âmbito do Proconvergência, cerca de 3,2 milhões só para 2013. Portanto, eu não acho que seja possível essas verbas apresentadas por José Carlos Carreiro como receita para despesas de capital, mas de qualquer maneira a verdade é que as obras selecionadas pelo PSD não são as obras prioritárias. Digo-lhe, por exemplo, as obras que estão dentro deste plano, arranjos e melhorias no caminho para a Fajão do Araújo. Isto não traz benefícios alguns financeiros para os nortestenses. Não concordamos com a construção de mais um centro social na Lomba da Fazenda, atendendo que a Lomba da Fazenda tem ótimas instalações para esse tipo de serviços. E não percebemos de onde é que ele vai construir no Parque de Campismo do Nordeste cerca de 400 mil euros e essas verbas que estão adjudicadas a essas obras nós tentamos transferir para obras que realmente achamos mais prioritárias e também para apoio à habitação degradada e às pessoas mais carenciadas e famílias mais necessitadas, porque no âmbito deste plano a rúbrica referenciada para apoio à habitação degradada e para apoio às pessoas carenciadas são apenas 5.000
1.250 euros. E o que nós queríamos era fazer uma transferência destas verbas das obras não necessárias para o Concelho, atendendo à nossa realidade, para precisamente apoiar essas famílias necessitadas. E principalmente no ano de 2013, que vamos ter, além da austeridade, como já disse, do continente, a austeridade do Nordeste. Mas falou em obras que seriam, outras obras que seriam prioritárias. Na vossa opinião, quais são as obras que seriam realmente mais prioritárias? Nós propusemos uma transferência, não um aumento, como o PSD diz, propusemos uma transferência de verbas de 835 mil euros para a construção de uma cobertura na Escola Básica e Jardim Infantil do Nordeste, porque realmente as crianças neste momento têm imensas dificuldades, principalmente em intempéries, de ter o recreio e as aulas de educação física. Propusemos um apoio para a construção e cobertura apenas com material metálico do campo de futebol de 5 de cimento da freguesia de São Pedro Norte Estinho para apoio à escola profissional, porque com o mau tempo eles não têm condições para a prática da educação física e o respectivo recreio. E propusemos também a construção de melhoramento nos caminhos municipais agrícolas que estão em péssimas condições neste momento, caminhos esses que não têm nada a ver com os danos provocados pelas obras da SECUT, que estão em péssimas condições. Este plano de orçamento do PS votou contra, porquê? Nós votamos contra porque realmente o plano não corresponde à nossa realidade. 20 milhões de euros para um plano para o Concelho do Nordeste é realmente um valor muito empolado no âmbito da receita. Percebemos que esse empolamento deve-se exatamente às grandes responsabilidades de dívida que esta autarquia tem. Não esquecemos que, em 1 de janeiro de 2003, esta Câmara tem compromissos e dívidas no valor dos 32 milhões de euros e, portanto, não concordamos com ele. Não concordamos principalmente porque não corresponde à realidade, nem vai de encontro àquilo que é a prioridade para o Concelho do Nordeste. Infelizmente, o plano simplesmente identifica no âmbito do orçamento 10% para apenas apoio às famílias carenciadas e pessoas carenciadas e para apoio à habitação degradada, e realmente é um valor muito baixo nesta realidade em que nós nos encontramos. É preciso não esquecer que 2013 é também o ano que entrará em vigor o Plano de Reequilíbrio Financeiro e o PAEL, um empréstimo no valor dos 13,2 milhões de euros e, portanto, além da austeridade que vem da crise, além da austeridade que vem do continente de Passos Coelho, vamos ter também a austeridade do José Carlos Carreiro no âmbito de o aumento ou otimização da receita através do aumento do IMI à taxa máxima, da RAMA à taxa máxima e tudo o que é receita para a Câmara, ou seja, estes 3,2 milhões de euros, quem os vai pagar é a nossa população do Nordeste e nós não podemos aceitar que um plano desta forma como está apresentado sirva para aquilo que é pretendido para os nossos nortestenses. Lamentamos também, além destas prioridades, lamentamos também o facto de termos apresentado algumas propostas de alteração que não foram aceitas pela musculada maioria do PSD e lamentamos pelo facto de queríamos aumentar, não através de aumento da dívida, mas apenas transferências de algumas verbas, de algumas obras que não concordamos com elas para esta atualidade. Queríamos transferir algumas verbas para obras que são necessárias, mas que infelizmente não nos foi aprovado. Lamentamos também uma autarquia em crise e em dívida como ela se encontra, com as contas completamente desequilibradas. Não percebemos que no âmbito da despesa corrente do funcionamento de 2012 para 2013 haja um aumento de cerca de 700 mil euros. Portanto, é um plano que nós não podemos aceitar e por essa razão votamos contra. Os 20 milhões justificados por José Carlos Carreiro, com 16 milhões realmente vindo dos fundos comunitários, acha que haveria outra maneira de aplicar esses fundos comunitários? Especificamente em quê, digamos aqui? Nós achamos que, no âmbito dos fundos comunitários, as obras selecionadas pelo PSD não são as obras que são realmente a prioridade para o Concelho do Nordeste. Achamos que havia outras obras muito mais necessárias para o Concelho do Nordeste que não foram aceitas e apresentadas pelo PSD no âmbito desses fundos comunitários. No entanto, aquilo que ele diz não me parece ser real, porque não acredito que, e ele vai ter que justificar isso no Tribunal de Contas certamente, que no âmbito da venda de bens a Câmara para 2013 vai ter uma receita de 10 milhões de euros. Não sei de onde é que vêm esses 10 milhões de euros e também não acho que seja possível, porque a Câmara não tem fundos para este tipo de obras,
no âmbito do Proconvergência, cerca de 3,2 milhões só para 2013. Portanto, eu não acho que seja possível essas verbas apresentadas por José Carlos Carreiro como receita para despesas de capital, mas de qualquer maneira a verdade é que as obras selecionadas pelo PSD não são as obras prioritárias. Digo-lhe, por exemplo, as obras que estão dentro deste plano, arranjos e melhorias no caminho para a Fajão do Araújo. Isto não traz benefícios alguns financeiros para os nordestenses. Não concordamos com a construção de mais um centro social na Lomba da Fazenda, atendendo que a Lomba da Fazenda tem ótimas instalações para esse tipo de serviços, e não percebemos de onde é que ele vai construir no Parque de Campismo do Nordeste cerca de 400 mil euros, e essas verbas que estão dedicadas a essas obras nós tentamos transferir para obras que realmente achamos mais prioritárias, e também para apoio à habitação degradada e às pessoas mais carenciadas e famílias mais necessitadas, porque no âmbito deste plano a rúbrica referenciada para apoio à habitação degradada e para apoio às pessoas carenciadas são apenas 5.250 euros. E o que nós queríamos era fazer uma transferência destas verbas das obras não necessárias para o Conselho, atendendo à nossa realidade, para precisamente apoiar essas famílias necessitadas. E principalmente no ano de 2013, que vamos ter, além da austeridade, como já disse, do continente, a austeridade do Nordeste. Mas falou bem em obras que seriam, outras obras que seriam prioritárias. Na vossa opinião, quais são as obras que seriam realmente mais prioritárias? Nós propusemos uma transferência, não um aumento, como o PSD diz. Propusemos uma transferência de verbas de 835 mil euros para a construção de uma cobertura na Escola Básica e Jardim Infantil do Nordeste, porque realmente as crianças neste momento têm imensas dificuldades, principalmente em intempéries, de ter o recreio e as aulas de educação física. Propusemos um apoio para a construção e cobertura apenas com material metálico do campo de futebol de 5 de cimento da freguesia de São Pedro Nordestinho para apoio à escola profissional, porque com o mau tempo eles não têm condições para a prática da educação física e o respectivo recreio. E propusemos também a construção de melhoramento nos caminhos municipais agrícolas que estão em péssimas condições neste momento, caminhos esses que não têm nada a ver com os danos provocados pelas obras da SECUT, que estão em péssimas condições. Este plano de orçamento do PS votou contra, porquê? Nós votamos contra porque realmente o plano não corresponde à nossa realidade. 20 milhões de euros para um plano para o Conselho do Nordeste é realmente um valor muito empolado no âmbito da receita. Percebemos que esse empolamento deve-se exatamente às grandes responsabilidades de dívida que esta autarquia tem. Não esquecemos que, a 1 de janeiro de 2003, esta Câmara tem compromissos e dívidas no valor dos 32 milhões de euros e, portanto, não concordamos com ele. Não concordamos principalmente porque não corresponde à realidade, nem vai de encontro àquilo que é a prioridade para o Conselho do Nordeste. Infelizmente, o plano simplesmente identifica no âmbito do orçamento 10% para apenas apoio às famílias carenciadas e pessoas carenciadas e para apoio à habitação degradada, e realmente é um valor muito baixo nesta realidade em que nós nos encontramos. É preciso não esquecer que 2013 é também o ano que entrará em vigor o Plano de Reequilíbrio Financeiro e o PAEL, um empréstimo no valor dos 13,2 milhões de euros. E, portanto, além da austeridade que vem da crise, além da austeridade que vem do continente de Passos Coelho, vamos ter também a austeridade do José Carlos Carreiro no âmbito de o aumento ou otimização da receita através do aumento do IMI à taxa máxima, da RAM à taxa máxima e tudo o que é receita para a Câmara, ou seja, estes 3,2 milhões de euros, quem os vai pagar é a nossa população do Nordeste, e nós não podemos aceitar que um plano desta forma como está apresentado sirva para aquilo que é pretendido para os nossos nordestenses. Lamentamos também, além destas prioridades, lamentamos também o facto de termos apresentado algumas propostas de alteração que não foram aceitas pela musculada maioria do PSD, e lamentamos pelo facto de queríamos aumentar, não através de aumento da dívida, mas apenas transferências de algumas verbas, de algumas obras que não concordamos com elas para esta atualidade.
queríamos transferir algumas verbas para obras que são necessárias, mas que infelizmente não nos foi aprovado. Lamentamos também uma autarquia em crise e em dívida, como ela se encontra, com as contas completamente desequilibradas. Não percebemos que, no âmbito da despesa corrente do funcionamento de 2012 para 2013, haja um aumento de cerca de 700 mil euros. Portanto, é um plano que nós não podemos aceitar e, por essa razão, votamos contra. Os 20 milhões justificados por José Carlos Carreiro, com 16 milhões realmente vindo dos fundos comunitários, acha que haveria outra maneira de aplicar esses fundos comunitários? Nós achamos que, no âmbito dos fundos comunitários, as obras selecionadas pelo PSD não são as obras que são realmente a prioridade para o Conselho do Nordeste. Achamos que havia outras obras muito mais necessárias para o Conselho do Nordeste que não foram aceites e apresentadas pelo PSD no âmbito desses fundos comunitários. No entanto, aquilo que ele diz não me parece ser real, porque não acredito que, e ele vai ter que justificar isso no Tribunal de Contas certamente, que no âmbito da venda de bens a Câmara para 2013 vai ter uma receita de 10 milhões de euros. Não sei de onde é que vêm esses 10 milhões de euros e também não acho que seja possível, porque a Câmara não tem fundos para este tipo de obras. No âmbito do Proconvergência, cerca de 3,2 milhões só para 2013. Portanto, eu não acho que seja possível essas verbas apresentadas por José Carlos Carreiro como receita para despesas de capital, mas de qualquer maneira a verdade é que as obras selecionadas pelo PSD não são as obras prioritárias. Digo-lhe, por exemplo, as obras que estão dentro deste plano, arranjos e melhorias no caminho para a Fajão do Araújo. Isto não traz benefícios alguns financeiros para os nortestenses. Não concordamos com a construção de mais um centro social na Lomba da Fazenda, atendendo que a Lomba da Fazenda tem ótimas instalações para esse tipo de serviços, e não percebemos de onde é que ele vai construir no Parque de Campismo do Nordeste cerca de 400 mil euros, e essas verbas que estão adjudicadas a essas obras nós tentamos transferir para obras que realmente achamos mais prioritárias, e também para apoio à habitação degradada e às pessoas mais carenciadas e famílias mais necessitadas, porque no âmbito deste plano a rúbrica referenciada para apoio à habitação degradada e para apoio às pessoas carenciadas são apenas 5.250 euros. E o que nós queríamos era fazer uma transferência destas verbas das obras não necessárias para o Conselho, atendendo à nossa realidade, para precisamente apoiar essas famílias necessitadas. E principalmente no ano de 2013, que vamos ter, além da austeridade, como já disse, do continente, a austeridade do Nordeste. Mas falou em outras obras que seriam prioritárias. Na vossa opinião, quais são as obras que seriam realmente mais prioritárias? Nós propusemos uma transferência, não um aumento, como o PSD diz. Propusemos uma transferência de verbas de 835 mil euros para a construção de uma cobertura na Escola Básica e Jardim Infantil do Nordeste, porque realmente as crianças neste momento têm imensas dificuldades, principalmente em intempéries, de ter o recreio e as aulas de educação física. Propusemos um apoio para a construção e cobertura apenas com material metálico do campo de futebol de 5 de cimento da freguesia de São Pedro Nordestinho, para apoio à escola profissional, porque com o mau tempo eles não têm condições para a prática da educação física e o respectivo recreio. E propusemos também a construção de melhoramento nos caminhos municipais agrícolas que estão em péssimas condições neste momento, caminhos esses que não têm nada a ver com os danos provocados pelas obras da SECUT, que estão em péssimas condições. Este plano de orçamento do PS votou contra, porquê? Nós votamos contra porque realmente o plano não corresponde à nossa realidade. 20 milhões de euros para um plano para o Conselho do Nordeste é realmente um valor muito empolado no âmbito da receita. Percebemos que esse empolamento deve-se exatamente às grandes responsabilidades de dívida que esta autarquia tem. Não esquecemos que, a 1 de janeiro de 2003, esta Câmara tem compromissos e dívidas no valor dos 32 milhões de euros e, portanto, não concordamos com ele. Não concordamos principalmente porque não corresponde à realidade, nem vai de encontro àquilo que é a prioridade para o Conselho do Nordeste. Infelizmente, o plano simplesmente identifica, no âmbito do orçamento, 10% para apenas apoio às famílias carenciadas e pessoas carenciadas e para apoio à habitação degradada, e realmente é um valor muito baixo nesta realidade em que nós nos encontramos.
é preciso não esquecer que 2013 é também o ano que entrará em vigor o plano de reequilíbrio financeiro e o PAEL, um empréstimo no valor dos 13,2 milhões de euros e, portanto, além da austeridade que vem da crise, além da austeridade que vem do continente de Passos Coelho, vamos ter também a austeridade do José Carlos Carreiro no âmbito de o aumento ou otimização da receita através do aumento do IMI à taxa máxima, da RAM à taxa máxima e tudo o que é receita para a Câmara, ou seja, estes 3,2 milhões de euros, quem os vai pagar é a nossa população do Nordeste e nós não podemos aceitar que um plano desta forma como está apresentado sirva para aquilo que é pretendido para os nossos nortestenses. Lamentamos também, além destas prioridades, lamentamos também o facto de termos apresentado algumas propostas de alteração que não foram aceitas pela musculada maioria do PSD e lamentamos pelo facto de queríamos aumentar, não através de aumento da dívida, mas apenas transferências de algumas verbas, de algumas obras que não concordamos com elas para esta atualidade. Queríamos transferir algumas verbas para obras que são necessárias, mas que infelizmente não nos foi aprovado. Lamentamos também uma autarquia em crise e em dívida como ela se encontra, com as contas completamente desequilibradas. Não percebemos que no âmbito da despesa corrente do funcionamento de 2012 para 2013 haja um aumento de cerca de 700 mil euros. Portanto, é um plano que nós não podemos aceitar e por essa razão votamos contra. Os 20 milhões justificados por José Carlos Carreiro, com 16 milhões realmente vindo dos fundos comunitários, acha que haveria outra maneira de aplicar esses fundos comunitários? Nós achamos que, no âmbito dos fundos comunitários, as obras selecionadas pelo PSD não são as obras que são realmente a prioridade para o Conselho do Nordeste. Achamos que havia outras obras muito mais necessárias para o Conselho do Nordeste que não foram aceitas e apresentadas pelo PSD no âmbito desses fundos comunitários. No entanto, aquilo que ele diz não me parece ser real, porque não acredito que, e ele vai ter que justificar isso no Tribunal de Contas certamente, que no âmbito da venda de bens a Câmara para 2013 vai ter uma receita de 10 milhões de euros. Não sei de onde é que vêm esses 10 milhões de euros e também não acho que seja possível, porque a Câmara não tem fundos para este tipo de obras. No âmbito do Proconvergência, cerca de 3,2 milhões só para 2013. Portanto, eu não acho que seja possível essas verbas apresentadas por José Carlos Carreiro como receita para despesas de capital, mas de qualquer maneira a verdade é que as obras selecionadas pelo PSD não são as obras prioritárias. Digo-lhe, por exemplo, as obras que estão dentro deste plano, arranjos e melhorias no caminho para a Fajão do Araújo. Isto não traz benefícios alguns financeiros para os nortestenses. Não concordamos com a construção de mais um centro social na Lomba da Fazenda, atendendo que a Lomba da Fazenda tem ótimas instalações para esse tipo de serviços. E não percebemos de onde é que ele vai construir no Parque de Campismo do Nordeste cerca de 400 mil euros e essas verbas que estão adjudicadas a essas obras nós tentamos transferir para obras que realmente achamos mais prioritárias e também para apoio à habitação degradada e às pessoas mais carenciadas e famílias mais necessitadas, porque no âmbito deste plano a rúbrica referenciada para apoio à habitação degradada e para apoio às pessoas carenciadas são apenas 5.250 euros. E o que nós queríamos era fazer uma transferência destas verbas das obras não necessárias para o Conselho, atendendo à nossa realidade, para precisamente apoiar essas famílias necessitadas. E principalmente no ano de 2013, que vamos ter, além da austeridade, como já disse, do continente, a austeridade do Nordeste. Mas falou em obras que seriam, outras obras que seriam prioritárias. Na vossa opinião, quais são as obras que seriam realmente mais prioritárias? Nós propusemos uma transferência, não um aumento, como o PSD diz. Propusemos uma transferência de verbas de 835 mil euros para a construção de uma cobertura na Escola Básica e Jardim Infantil do Nordeste, porque realmente as crianças neste momento têm imensas dificuldades, principalmente em intempéries, de ter o recreio e as aulas de educação física. Propusemos um apoio para a construção e cobertura apenas com material metálico do campo de futebol de 5 de cimento da freguesia de São Pedro Nordestinho para apoio à escola profissional, porque com o mau tempo eles não têm condições para a prática da educação física e o respectivo recreio. E propusemos também a construção
melhoramento nos caminhos municipais agrícolas que estão em péssimas condições neste momento, caminhos esses que não têm nada a ver com os danos provocados pelas obras da SECUT, que estão em péssimas condições. Este plano de orçamento do PS votou contra, porquê? Nós votamos contra porque realmente o plano não corresponde à nossa realidade. 20 milhões de euros para um plano para o Conselho do Nordeste é realmente um valor muito empolado no âmbito da receita. Percebemos que esse empolamento deve-se exatamente às grandes responsabilidades de dívida que esta autarquia tem. Não esquecemos que, a 1 de janeiro de 2003, esta Câmara tem compromissos e dívidas no valor dos 32 milhões de euros e, portanto, não concordamos com ele. Não concordamos principalmente porque não corresponde à realidade, nem vai de encontro àquilo que é a prioridade para o Conselho do Nordeste. Infelizmente, o plano simplesmente identifica, no âmbito do orçamento, 10% para apenas apoio às famílias carenciadas e pessoas carenciadas e para apoio à habitação degradada, e realmente é um valor muito baixo nesta realidade em que nós nos encontramos. É preciso não esquecer que 2013 é também o ano que entrará em vigor o Plano de Reequilíbrio Financeiro e o PAEL, um empréstimo no valor dos 13,2 milhões de euros e, portanto, além da austeridade que vem da crise, além da austeridade que vem do continente de Passos Coelho, vamos ter também a austeridade do José Carlos Carreiro no âmbito de o aumento ou otimização da receita através do aumento do IMI à taxa máxima, da rama à taxa máxima e tudo o que é receita para a Câmara, ou seja, estes 3,2 milhões de euros, quem os vai pagar é a nossa população do Nordeste e nós não podemos aceitar que um plano desta forma como está apresentado sirva para aquilo que é pretendido para os nossos nortestenses. Lamentamos também, além destas prioridades, lamentamos também o facto de termos apresentado algumas propostas de alteração que não foram aceitas pela musculada maioria do PSD e lamentamos pelo facto de queríamos aumentar, não através de aumento da dívida, mas apenas transferências de algumas verbas, de algumas obras que não concordamos com elas para esta atualidade. Queríamos transferir algumas verbas para obras que são necessárias, mas que infelizmente não nos foi aprovado. Lamentamos também uma autarquia em crise e em dívida como ela se encontra, com as contas completamente desequilibradas. Não percebemos que no âmbito da despesa corrente do funcionamento de 2012 para 2013 haja um aumento de cerca de 700 mil euros. Portanto, é um plano que nós não podemos aceitar e por essa razão votamos contra. Os 20 milhões justificados por José Carlos Carreiro, com 16 milhões realmente vindo dos fundos comunitários, acha que haveria outra maneira de aplicar esses fundos comunitários? Nós achamos que, no âmbito dos fundos comunitários, as obras selecionadas pelo PSD não são as obras que são realmente a prioridade para o Conselho do Nordeste. Achamos que havia outras obras muito mais necessárias para o Conselho do Nordeste que não foram aceitas e apresentadas pelo PSD no âmbito desses fundos comunitários. No entanto, aquilo que ele diz não me parece ser real, porque não acredito que, e ele vai ter que justificar isso no Tribunal de Contas certamente, que no âmbito da venda de bens a Câmara para 2013 vai ter uma receita de 10 milhões de euros. Não sei de onde é que vêm esses 10 milhões de euros e também não acho que seja possível, porque a Câmara não tem fundos para este tipo de obras. No âmbito do Proconvergência, cerca de 3,2 milhões só para 2013. Portanto, eu não acho que seja possível essas verbas apresentadas por José Carlos Carreiro como receita para despesas de capital, mas de qualquer maneira a verdade é que as obras selecionadas pelo PSD não são as obras prioritárias. Digo-lhe, por exemplo, as obras que estão dentro deste plano, arranjos e melhorias no caminho para a Fajão do Araújo. Isto não traz benefícios alguns financeiros para os nortestenses. Não concordamos com a construção de mais um centro social na Lomba da Fazenda, atendendo que a Lomba da Fazenda tem ótimas instalações para esse tipo de serviços. E não percebemos de onde é que ele vai construir no Parque de Campismo do Nordeste cerca de 400 mil euros e essas verbas que estão dedicadas a essas obras nós tentamos transferir para obras que realmente achamos mais prioritárias e também para apoio à habitação degradada e às pessoas mais carenciadas e famílias mais necessitadas, porque no âmbito deste plano a rúbrica referenciada para apoio à habitação degradada e para apoio às pessoas carenciadas são apenas 5.000
2.250 euros. E o que nós queríamos era fazer uma transferência destas verbas das obras não necessárias para o Concelho, atendendo à nossa realidade, para precisamente apoiar essas famílias necessitadas. E principalmente no ano de 2013, que vamos ter, além da austeridade, como já disse, do continente, a austeridade do Nordeste. Mas falou em obras que seriam, outras obras que seriam prioritárias. Na vossa opinião, quais são as obras que seriam realmente mais prioritárias? Nós propusemos uma transferência, não um aumento, como o PSD diz. Propusemos uma transferência de verbas de 835 mil euros para a construção de uma cobertura na Escola Básica e Jardim Infantil do Nordeste, porque realmente as crianças neste momento têm imensas dificuldades, principalmente em intempéries, de ter o recreio e as aulas de educação física. Propusemos um apoio para a construção e cobertura apenas com material metálico do campo de futebol de 5 de cimento da freguesia de São Pedro Nordestinho para apoio à escola profissional, porque com o mau tempo eles não têm condições para a prática da educação física e o respectivo recreio. E propusemos também a construção de melhoramento nos caminhos municipais agrícolas que estão em péssimas condições neste momento, caminhos esses que não têm nada a ver com os danos provocados pelas obras da SECUT, que estão em péssimas condições. Este plano de orçamento do PS votou contra, porquê? Nós votamos contra porque realmente o plano não corresponde à nossa realidade. 20 milhões de euros para um plano para o Concelho do Nordeste é realmente um valor muito empolado no âmbito da receita. Percebemos que esse empolamento deve-se exatamente às grandes responsabilidades de dívida que esta autarquia tem. Não esquecemos que, a 1 de janeiro de 2003, esta Câmara tem compromissos e dívidas no valor dos 32 milhões de euros e, portanto, não concordamos com ele. Não concordamos principalmente porque não corresponde à realidade, nem vai de encontro àquilo que é a prioridade para o Concelho do Nordeste. Infelizmente, o plano simplesmente identifica, no âmbito do orçamento, 10% para apenas apoio às famílias carenciadas e pessoas carenciadas e para apoio à habitação degradada, e realmente é um valor muito baixo nesta realidade em que nós nos encontramos. É preciso não esquecer que 2013 é também o ano que entrará em vigor o Plano de Reequilíbrio Financeiro e o PAEL, um empréstimo no valor dos 13,2 milhões de euros e, portanto, além da austeridade que vem da crise, além da austeridade que vem do continente de Passos Coelho, vamos ter também a austeridade do José Carlos Carreiro no âmbito de o aumento ou otimização da receita através do aumento do IMI à taxa máxima, derrama à taxa máxima e tudo o que é receita para a Câmara, ou seja, estes 3,2 milhões de euros, quem os vai pagar é a nossa população do Nordeste e nós não podemos aceitar que um plano desta forma como está apresentado sirva para aquilo que é pretendido para os nossos nordestenses. Lamentamos também, além dessas prioridades, lamentamos também o facto de termos apresentado algumas propostas de alteração que não foram aceitas pela musculada maioria do PSD e lamentamos pelo facto de queríamos aumentar, não através de aumento da dívida, mas apenas transferências de algumas verbas, de algumas obras que não concordamos com elas para esta atualidade. Queríamos transferir algumas verbas para obras que são necessárias, mas que infelizmente não nos foi aprovado. Lamentamos também uma autarquia em crise e em dívida como ela se encontra, com as contas completamente desequilibradas. Não percebemos que no âmbito da despesa corrente do funcionamento de 2012 para 2013 haja um aumento de cerca de 700 mil euros. Portanto, é um plano que nós não podemos aceitar e por essa razão votamos contra. Os 20 milhões justificados por José Carlos Carreiro, com 16 milhões realmente vindo dos fundos comunitários, acha que haveria outra maneira de aplicar esses fundos comunitários? Nós achamos que, no âmbito dos fundos comunitários, as obras selecionadas pelo PSD não são as obras que são realmente a prioridade para o Concelho do Nordeste. Achamos que havia outras obras muito mais necessárias para o Concelho do Nordeste que não foram aceitas e apresentadas pelo PSD no âmbito desses fundos comunitários. No entanto, aquilo que ele diz não me parece ser real, porque não acredito que, e ele vai ter que justificar isso no Tribunal de Contas certamente, que no âmbito da venda de bens
a Câmara para 2013 vai ter uma receita de 10 milhões de euros. Não sei de onde é que vem esses 10 milhões de euros e também não acho que seja possível, porque a Câmara não tem fundos para este tipo de obras. No âmbito do Proconvergência, cerca de 3,2 milhões só para 2013. Portanto, eu não acho que seja possível essas verbas apresentadas por José Carlos Carreiro como receita para despesas de capital, mas de qualquer maneira a verdade é que as obras selecionadas pelo PSD não são as obras prioritárias. Digo-lhe, por exemplo, as obras que estão dentro deste plano, arranjos e melhorias no caminho para a Fajão do Araújo. Isto não traz benefícios alguns financeiros para os nortestenses. Não concordamos com a construção de mais um centro social na Lomba da Fazenda, atendendo que a Lomba da Fazenda tem ótimas instalações para esse tipo de serviços, e não percebemos de onde é que ele vai construir no Parque de Campismo do Nordeste cerca de 400 mil euros, e essas verbas que estão adjudicadas a essas obras nós tentamos transferir para obras que realmente achamos mais prioritárias, e também para apoio à habitação degradada e às pessoas mais carenciadas e famílias mais necessitadas, porque no âmbito deste plano a rúbrica referenciada para apoio à habitação degradada e para apoio às pessoas carenciadas são apenas 5.250 euros. E o que nós queríamos era fazer uma transferência destas verbas das obras não necessárias para o Conselho, atendendo à nossa realidade, para precisamente apoiar essas famílias necessitadas. E principalmente no ano de 2013, que vamos ter, além da austeridade, como já disse, do continente, a austeridade do Nordeste. Mas falou em obras que seriam, outras obras que seriam prioritárias. Na vossa opinião, quais são as obras que seriam realmente mais prioritárias? Nós propusemos uma transferência, não um aumento, como o PSD diz. Propusemos uma transferência de verbas de 835 mil euros para a construção de uma cobertura na Escola Básica e Jardim Infantil do Nordeste, porque realmente as crianças neste momento têm imensas dificuldades, principalmente em intempéries, de ter o recreio e as aulas de educação física. Propusemos um apoio para a construção e cobertura apenas com material metálico do campo de futebol de 5 de cimento da freguesia de São Pedro Nordestinho para apoio à escola profissional, porque com o mau tempo eles não têm condições para a prática da educação física e o respectivo recreio. E propusemos também a construção de melhoramento nos caminhos municipais agrícolas que estão em péssimas condições neste momento, caminhos esses que não têm nada a ver com os danos provocados pelas obras da SECUT, que estão em péssimas condições. Este plano de orçamento do PS votou contra, porquê? Nós votamos contra porque realmente o plano não corresponde à nossa realidade. 20 milhões de euros para um plano para o Conselho do Nordeste é realmente um valor muito empolado no âmbito da receita. Percebemos que esse empolamento deve-se exatamente às grandes responsabilidades de dívida que esta autarquia tem. Não esquecemos que, a 1 de janeiro de 2003, esta Câmara tem compromissos e dívidas no valor dos 32 milhões de euros e, portanto, não concordamos com ele. Não concordamos principalmente porque não corresponde à realidade, nem vai de encontro àquilo que é a prioridade para o Conselho do Nordeste. Infelizmente, o plano simplesmente identifica, no âmbito do orçamento, 10% para apenas apoio às famílias carenciadas e pessoas carenciadas e para apoio à habitação degradada, e realmente é um valor muito baixo nesta realidade em que nós nos encontramos. É preciso não esquecer que 2013 é também o ano que entrará em vigor o Plano de Reequilíbrio Financeiro e o PAEL, um empréstimo no valor dos 13,2 milhões de euros e, portanto, além da austeridade que vem da crise, além da austeridade que vem do continente de Passos Coelho, vamos ter também a austeridade de José Carlos Carreiro no âmbito de o aumento ou otimização da receita através do aumento do IMI à taxa máxima, da rama à taxa máxima e tudo o que é receita para a Câmara, ou seja, estes 3,2 milhões de euros, quem os vai pagar é a nossa população do Nordeste e nós não podemos aceitar que um plano desta forma como está apresentado sirva para aquilo que é pretendido para os nossos nortestenses. Lamentamos também, além dessas prioridades, lamentamos também o facto de termos apresentado algumas propostas de alteração que não foram aceitas pela musculada maioria do PSD e lamentamos pelo facto de queríamos aumentar, não através de aumento da dívida, mas apenas transferências de algumas verbas, de algumas obras que não concordamos com elas para esta atualidade.
queríamos transferir algumas verbas para obras que são necessárias, mas que infelizmente não nos foi aprovado. Lamentamos também uma autarquia em crise e em dívida, como ela se encontra, com as contas completamente desequilibradas. Não percebemos que, no âmbito da despesa corrente do funcionamento de 2012 para 2013, haja um aumento de cerca de 700 mil euros. Portanto, é um plano que nós não podemos aceitar e, por essa razão, votamos contra. Os 20 milhões justificados por José Carlos Carreiro, com 16 milhões realmente vindo dos fundos comunitários, acha que haveria outra maneira de aplicar esses fundos comunitários? Nós achamos que, no âmbito dos fundos comunitários, as obras selecionadas pelo PSD não são as obras que são realmente a prioridade para o Conselho do Nordeste. Achamos que havia outras obras muito mais necessárias para o Conselho do Nordeste que não foram aceites e apresentadas pelo PSD no âmbito desses fundos comunitários. No entanto, aquilo que ele diz não me parece ser real, porque não acredito que, e ele vai ter que justificar isso no Tribunal de Contas certamente, que no âmbito da venda de bens a Câmara para 2013 vai ter uma receita de 10 milhões de euros. Não sei de onde é que vêm esses 10 milhões de euros e também não acho que seja possível, porque a Câmara não tem fundos para este tipo de obras. No âmbito do Proconvergência, cerca de 3,2 milhões só para 2013. Portanto, eu não acho que seja possível essas verbas apresentadas por José Carlos Carreiro como receita para despesas de capital, mas de qualquer maneira a verdade é que as obras selecionadas pelo PSD não são as obras prioritárias. Digo-lhe, por exemplo, as obras que estão dentro deste plano, arranjos e melhorias no caminho para a Fajão do Araújo. Isto não traz benefícios alguns financeiros para os nortestenses. Não concordamos com a construção de mais um centro social na Lomba da Fazenda, atendendo que a Lomba da Fazenda tem ótimas instalações para esse tipo de serviços, e não percebemos de onde é que ele vai construir no Parque de Campismo do Nordeste cerca de 400 mil euros, e essas verbas que estão dedicadas a essas obras nós tentamos transferir para obras que realmente achamos mais prioritárias, e também para apoio à habitação degradada e às pessoas mais carenciadas e famílias mais necessitadas, porque no âmbito deste plano a rúbrica referenciada para apoio à habitação degradada e para apoio às pessoas carenciadas são apenas 5.250 euros. E o que nós queríamos era fazer uma transferência destas verbas das obras não necessárias para o Conselho, atendendo à nossa realidade, para precisamente apoiar essas famílias necessitadas. E principalmente no ano de 2013, que vamos ter, além da austeridade, como já disse, do continente, a austeridade do Nordeste. Mas falou em obras que seriam, outras obras que seriam prioritárias. Na vossa opinião, quais são as obras que seriam realmente mais prioritárias? Nós propusemos uma transferência, não um aumento, como o PSD diz. Propusemos uma transferência de verbas de 835 mil euros para a construção de uma cobertura na Escola Básica e Jardim Infantil do Nordeste, porque realmente as crianças neste momento têm imensas dificuldades, principalmente em intempéries, de ter o recreio e as aulas de educação física. Propusemos um apoio para a construção e cobertura apenas com material metálico do campo de futebol de 5 de cimento da freguesia de São Pedro Nordestinho para apoio à escola profissional, porque com o mau tempo eles não têm condições para a prática da educação física e o respectivo recreio. E propusemos também a construção de melhoramento nos caminhos municipais agrícolas que estão em péssimas condições neste momento, caminhos esses que não têm nada a ver com os danos provocados pelas obras da SCUT, que estão em péssimas condições.